Meus prezados, Pai seja convosco, mais uma vez estamos juntos para a meditação na Palavra de Deus. Quero te convidar para uma leitura bíblica que está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, 11 a 13, que diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Podemos ler o 14 também, que diz: o qual, Jesus no caso, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Amém. Nosso enfoque hoje, nosso destaque é para o versículo 13, que fala da bendita esperança. Em tempos de tanta crise, de tanta dificuldade, de tantas dúvidas, até mesmo de desespero para muita gente, é importantíssimo que falemos, pensemos e nos alegremos, até porque não, na esperança. Esperança é aquilo que se tem como expectativa de que algo irá acontecer. E a Bíblia Sagrada, neste versículo 13, fala sobre uma bendita esperança. Este adjetivo bendito tem a ver com abençoado, também pode ser traduzido como feliz. A feliz esperança, ou uma esperança abençoada, realmente abençoadora também. Porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que já acreditaram piamente em Cristo como seu Salvador e Senhor, aguardam, como diz o nosso texto, a bendita vinda de Cristo Jesus, a manifestação da glória do grande Deus. Se você é crente em Jesus, lê a Bíblia e crê nela, sabe que há muitas, mais de centenas de vezes na Bíblia toda, a promessa de Cristo de que vai voltar para buscar os seus inicialmente, mas depois também para julgar todos os habitantes da terra de todos os tempos. Então é bom que todos nós estejamos atentos para esta realidade. Cristo voltará. Isto é uma promessa, repito, que há em abundância em toda a Bíblia Sagrada e não só no Novo Testamento. No Antigo Testamento também há profecias a respeito desta segunda vinda de Cristo Jesus. A nossa esperança enquanto crentes em Jesus é algo vívido e real, não é algo morto. O apóstolo Pedro, vai nos dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que é uma viva esperança. Em contrapartida, as esperanças temporárias, passageiras, ou mesmo aquelas efêmeras que nós vivemos muitas vezes aguardando que se cumprem, na verdade nem se cumprem, e às vezes somos até frustrados porque quem garantiu ou quem prometeu não era totalmente capaz de cumprir o que prometeu. Consequentemente, há muitas decepções na vida, e não só na vida material, no sentido comercial, no sentido humano da palavra, mas até mesmo no sentido espiritual, porque há muita gente esperando coisas que Deus não prometeu em sua palavra. Logo, muitos estão realmente sentindo-se frustrados porque esperam algo que não foi prometido. E isso é terrível, porque é um engano, na verdade. Esta bendita esperança de que fala o apóstolo Paulo neste texto, realmente é a maior esperança do crente em Jesus Cristo. O conteúdo dessa esperança é realmente a vinda de Cristo. A maior e definitiva esperança do crente, repetindo, é a volta de Cristo Jesus. Primeiramente, para buscar os seus. Em nosso meio, nós acreditamos e cremos e admitimos que haverá um arrebatamento para aqueles que são salvos em Cristo e vivem em comunhão, vida de piedade, vida de santidade e vida de pureza espiritual. A estes, Cristo voltará nos ares para nos chamar, mediante o toque também da sua trombeta. Maior, portanto, definitiva esperança do crente verdadeiro tem como conteúdo principal
a volta, a promessa da volta de Jesus. Na vida humana, nós alimentamos, como já falamos, muitas esperanças, mas todas elas são limitadas, intermediárias, incompletas. Agora, há uma esperança definitiva, e esta é aquela que Jesus prometeu: nos levar para a glória, para estarmos para sempre com o Senhor, como diz Paulo também na carta aos Tessalonicenses, lá do capítulo 4. Nós estamos encerrando nesta oportunidade, neste final de semana, um estudo sobre o verdadeiro pentecostalismo, as doutrinas fundamentais do pentecostalismo, e uma delas é a crença, é a verdade crida de que Jesus Cristo, que veio a primeira vez, nasceu como um bebê, viveu como um ser humano 100% homem e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas antes disto prometeu voltar, e ele realmente voltará, porque os sinais indicadores do seu retorno à Terra cada dia se cumprem mais e mais. E nós que hoje vivemos neste 2021, a sequência de uma pandemia que já dura mais de um ano, temos visto centenas, aliás, de milhares de mortes só no Brasil. A nível de mundo, evidentemente que o número é muitíssimo maior, e isso tudo faz parte também de um contexto de algumas das indicações da proximidade da volta de Cristo. Afinal de contas, ele falou que haveriam pestes ou epidemias, podemos entender perfeitamente dessa forma, como um dos sinais indicadores da proximidade. É bem verdade que não sabemos o dia nem a hora do seu retorno, mas precisamos estar preparados. Há muitas parábolas no Novo Testamento, Jesus insistindo para que aqueles que nele crescem realmente estivessem devidamente preparados para este glorioso momento do arrebatamento, da ida dos salvos para a glória. E aqueles que morrerem antes disso precisam morrer na fé, precisam partir deste mundo crendo que Jesus Cristo realmente é o seu Salvador, aceitando-o por Salvador. Então, se você está me vendo e ouvindo esta mensagem e ainda não fez a sua decisão por Cristo Jesus, aconselho-te, aceite a Cristo como Salvador, viva para Ele o restante dos teus dias, e então, quando fechares os olhos aqui, estarás seguros na eternidade. E quando a trombeta soar e a igreja for transformada, você será ressuscitado para a glória de Deus em um corpo glorificado para encontrar o Senhor nos ares, como diz a Bíblia Sagrada no texto que já mencionamos de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e os versículos 13 até o versículo 18. Lá nós podemos ler especialmente os versículos 13, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, ou seja, já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, pois nós, os que cremos em Jesus, cremos que ele morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dadas palavra de ordem, ouvida a trombeta do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. E ele conclui dizendo: consolai-vos, pois, com estas palavras. Uma promessa da vinda de Cristo realmente é uma promessa consoladora. Aleluia. Focando um pouquinho mais na questão da esperança, afinal, Paulo fala que no texto de Tito 2:13 sobre a bendita esperança. No sentido bíblico, é uma esperança viva, como já dissemos. Esse tipo de esperança realmente pode ser classificada antecipadamente, mesmo sem ter acontecido ainda, como bendita, como viva, porque é Deus que garante. As nossas esperanças, como eu disse, temporárias ou parciais ou apenas contextualizada no tempo e no espaço, ou inserida no tempo e espaço, são todas realmente calcadas em nossas visões humanas, nossos conceitos humanos, ou naquilo que os homens nos prometeram. Agora, quando esperamos em Deus e na sua promessa de eternidade, de vida eterna, de glória e de céu, podemos realmente descansar, porque é Deus que garante
Aleluia. É exatamente isso que lemos na palavra de Deus. Se mantivermos firme esta esperança, diz a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus 10, 23, o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, aleluia, é fiel. Então, quem prometeu é fiel. Assim como todas as demais promessas da Bíblia Sagrada, muitas delas já se cumpriram, esta da volta de Cristo igualmente irá se cumprir e trará, evidentemente, a felicidade maior e definitiva para quem espera nele. Aqui na vida, e repetindo, há muitas das nossas esperanças que não se concretizam. É verdade, há algumas que esperamos e se concretizam, e isso traz alegria para o nosso coração, ainda que temporária, ainda que passageira, ainda que limitada, ainda que parcial. Está escrito em Provérbios 13, 12, por exemplo: a esperança adiada, aquela que não se cumpre no tempo que a gente espera, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, no contraponto de uma esperança frustrada e uma esperança realizada, o autor sagrado, o sábio Salomão, está dizendo que quem espera e não alcança, adoece o coração, no sentido emocional, evidentemente. Mas quando a promessa se cumpre, quando o desejo é realizado, isso traz saúde, não só para o corpo, mas principalmente para a alma, para o emocional. Que Deus então faça se cumprir as promessas, e Ele faz, parte dele sempre Ele fará. Evidente que não no nosso tempo, mas no tempo dele. Glória a Deus. Se o adiamento de uma esperança anelada faz enfermar o coração, imagina quando ela definitivamente não se cumpre. Aí sim, muita gente entra realmente em desespero porque esperava e não aconteceu. Ou porque esperava errado, ou porque foi iludido com uma promessa que, como eu disse, Deus não prometeu, e aí é interessante interpretar a palavra de Deus de forma correta para saber o que realmente Deus está prometendo em sua palavra, para não esperar o que não deve esperar, tá bom? Se é fato que em todas as fases da vida, realmente nós temos várias contrastes e esperanças que não deu certo e etc. Porque todas elas estão inseridas no contexto de tempo e espaço, mas Deus está além do tempo, e quando Ele promete, realmente Ele cumpre. Outra grande verdade no contexto humano da esperança é que somente poderá ser classificada como feliz uma esperança em termos humanos quando ela se realiza. Antes de se realizar, não pode se dizer que é uma esperança totalmente feliz ou abençoada. Agora, quando cremos em Deus, aí é diferente. Antecipadamente, nós podemos dizer, como Paulo disse, é uma bendita esperança, é uma abençoada esperança, ou é uma feliz e abençoada, portanto, esperança. Ou ainda, aqueles que esperam em Deus são realmente felizes. Uma grande verdade no contexto humano é esta, tá? Para usufruirmos dessa bendita esperança, há algumas, vamos dizer, condições que a Bíblia Sagrada impõe. E a primeira delas é a paciência. A paciência está intimamente ligada ao usufruto da esperança, de forma integral. O usufruto integral é preciso ter paciência para poder, então, desfrutar da esperança prometida por Deus no âmbito da profecia, evidentemente, escatológica final. A paciência requerida está em, por exemplo, Romanos capítulo 8, 25, que diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quanto à substância da esperança, nós encontramos escrito em Hebreus 11, 1, que diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Aleluia. Então, as condições básicas aqui é ter paciência e acreditar, ter fé naquele que prometeu, porque, como já vimos, ele é fiel. É pela fé que a esperança se torna realidade em nossa vida, assumindo postura de proprietário. Para o seu portador, no caso da fé, assume a posição de proprietário e não apenas um sonhador de coisas imprecisas. Não. Conforme Hebreus 11, quem tem fé traz para si a realidade, o conteúdo dessa esperança, e por esse motivo é que ela é bendita, ela é feliz e ela é abençoada. Ou ainda, aqueles que têm essa esperança são abençoados. Amém. Vejo isso nas palavras de Paulo
escrito em 2 Coríntios 4,18, quando ele diz: olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Aliás, não olhamos para as coisas que se veem propriamente, mas para as que não se veem através dessa esperança. Porque as coisas que se veem, que eu enxergo, são temporais. Mas as que eu não vejo, as que não se veem, são eternas. Repetindo, não olhamos para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, porque estas são eternas. Consiste da esperança dada por Deus. Aleluia. Qual é o fruto para aquele que espera na bendita esperança, a promessa da vinda de Cristo? Ele vai produzir alguns frutos, e alguns deles estão na Bíblia Sagrada. A esperança da vinda de Cristo Jesus, essa eficácia, essa esperança viva, produz, por exemplo, a santidade na vida de alguém. Foi João que escreveu em 1 João 3,3 que quem nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, ou seja, anda numa vida de piedade e de justiça prática. Justiça prática é a santidade. Em 1 João podemos ler essa realidade. Em Romanos 6,14 diz também que quem está debaixo da graça está acima do pecado, por consequentemente vive uma vida de vitórias. Aleluia. Pais crentes não são visionários apenas, mas sabem separar devidamente as coisas que tratam, que desenrolam-se na dimensão espiritual e aquilo que é puramente material também. Foi o que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar quer dizer com prioridade, não com exclusividade, mas com prioridade, as coisas do céu. Logo, quem espera realmente em Cristo não fica também estático, parado, sem fazer nada. Ele vai continuar a vida como ela deve ser vivida e também não esquecer do espiritual e acreditar vivamente que Cristo pode voltar a qualquer momento. Aleluia. Portanto, repetindo, Pedro chama essa esperança bendita de uma esperança viva. Aleluia. Há, como já dissemos, muitas esperanças que já morreram, que já acabaram, que se desfacelaram pelo tempo que passou, deixaram de existir, alguém engavetou projetos, achou que não dava mais, e talvez você que está me vendo e ouvindo foi um desses no passado, ou está sendo agora, e esqueceu e desesperançou de algumas coisas, deixou de esperar, mas quem espera em Cristo Jesus, na promessa da sua volta, deve continuar com esta viva esperança no coração. Ele será coroado com certeza. Quem prometeu, portanto, é fiel, e é por esse motivo que Pedro chama de viva esperança. Glória a Deus. Aqui temos, nesse trecho do apóstolo, a menção da herança espiritual dos crentes. E ele diz que só alcançarão isso também aqueles que mantiveram essa esperança viva no seu coração. Na carta aos Hebreus, novamente, lá no capítulo 10 e versículo 37, nós lemos: pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Esperança viva é aquela que está bem presente na mente e no coração dos salvos. Amém. Glória a Deus. A bendita esperança também nos dá segurança no meio da tempestade. E diga aqui para mim, quantas tempestades você já enfrentou? Algumas delas estão acontecendo exatamente agora na sua vida, na sua família, com certeza. Mas aí você vai para a palavra de Deus também. Lemos em Hebreus, por exemplo, no capítulo 6, versículos 18 e 19, nós que já corremos para o refúgio, mantenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Aqui ele está falando do santo do tabernáculo, que era um lugar mais seguro, mais íntimo da presença de Deus, portanto, realmente mais firme que se podia imaginar na nação de Israel. Esta carta foi escrita para hebreus e eles entendiam muito bem essa linguagem do tabernáculo. Para o crente hoje, esse santo do santo é Jesus, lançar a âncora da nossa esperança em Cristo Jesus. E para que serve uma âncora? Só para lembrar, para dar estabilidade à embarcação no meio de tempestades. Tempestade, como lemos na Bíblia Sagrada, no sentido profético, que está abalando, ventos fortes soprando de luta, de prova, de enfermidades, de pandemia, etc., que tem abalado emocional
e até fisicamente muitas pessoas e muitas famílias. Mas quando temos esta viva esperança, a bendita esperança, que é comparado com essa âncora, nós temos segurança e o embarquinho da nossa vida realmente mantém-se estabilizado. Amém. É bom lembrar uma frase que tem sido repetida bem recentemente por muita gente, tanto na imprensa secular como até entre os crentes. Estamos no meio da mesma tempestade, mas os barquinhos são diferentes. Então, que o seu barco, seja pequeno ou grande, ele tem a âncora adequada para lhe dar estabilidade. Essa âncora, diz lá em Hebreus 6, 18 e 19, é a esperança que é vivificada pela fé que você tem em Cristo Jesus. Precisamos ter os olhos voltados para cima, como diz lá na Bíblia Sagrada, em Lucas 21, por exemplo, a Bíblia diz lá, erguei a vossa cabeça, isso significa olhai para cima, aleluia. Precisamos desses olhos erguidos, porque enquanto estamos com os olhos cabeça baixa e olhando apenas para baixo, ao nível humano, vamos encontrar imperfeições, impurezas, doenças, mortes e etc. E você sabe disso, através da mídia, através do noticiário diário, é só desgraça de todo lado. Mas quando erguemos os olhos, podemos ver a glória de Deus, podemos ver a manifestação do poder do céu. Aleluia. É esse tipo de esperança. Em Lucas 21, 28 diz, ora, ao começarem essas coisas suceder, erguei a vossa cabeça. Exultai primeiro, tá? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção aqui é no sentido da glorificação futura do corpo que temos hoje, que ainda está sujeito a enfermar por bactéria, por vírus ou por fungos e outros agentes patológicos por aí. Mas precisamos acreditar que Jesus vem em breve. Esta é a bendita esperança proposta por Deus em sua bendita palavra. Quem crê em Cristo também deve amar a sua vinda. E há na Bíblia Sagrada um condicionamento para aqueles que creem em Cristo quanto a recebimento, por exemplo, da coroa da justiça. É o que lemos lá em 2 Timóteo 4 e 8. Paulo diz esta realidade lá. E eu quero concluir lembrando o seguinte, a bendita esperança quer dizer uma feliz, uma ditosa e bem-aventurada esperança. É uma promessa abençoada para aqueles que creem. Aliás, toda promessa é só para quem crê. Amém? Quem não crê nem sequer vai tomar conhecimento dela. Como sabemos, dentro das experiências humanas, uma esperança somente se configurará bendita quando ela se cumpre, como dissemos. Mas em Deus nós podemos já antecipadamente desfrutar dessa esperança bendita que é vivificada pelo Espírito Santo em nosso coração. Este foi um dos últimos conselhos de Pedro, portanto, que eu vou ler para você agora, antes de Pedro também partir para a eternidade e desfrutar essa bendita esperança. Ele disse, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Este é o conselho para todo crente em qualquer tempo. Vivamos este momento difícil, não esquecendo de viver vida de santidade, de pureza e de fidelidade a Deus. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, continue esperando. Ele prometeu, ele virá. Amém.